O inverno é sempre um desafio aqui enquanto tento transformar isso em uma floresta desértica no lugar mais isolado do Texas. Pensei que já entendia a germinação no inverno. Não exatamente. Algumas sementes apodreceram, algumas sementes secaram, e por um tempo as coisas não estavam indo bem para mim. Depois de muita tentativa e erro, principalmente erro, sinto que finalmente deciframos o código. E agora temos algum crescimento com a oportunidade ainda mais importante de fazer um trabalho muito melhor entrando no verão. No verdadeiro estilo Dust Ups, quando as coisas começam a melhorar, os coelhos atacam. Não foi só uma mordiscada, mas uma mordida aqui e outra ali. Eles atacaram minhas árvores, que são o centro da minha floresta desértica dos Dust Ups. Mas como sempre, é hora de me adaptar, ser mais esperto que eles e proteger o que construo. Aqui, tudo exige autossuficiência. Se preciso de algo, preciso das ferramentas e habilidades para construí-lo. Tenho aprimorado minhas habilidades fazendo reparos e criando soluções para evitar obstáculos. Quanto mais eu e minha equipe conseguimos lidar, mais este lugar vai crescer. Então sim, o inverno me trouxe algumas surpresas, mas isso faz parte do processo. Estamos avançando, subindo de nível e há muito para se animar. Vamos lá, você estava me dizendo que finalmente temos algumas brotações. Sim, então se você olhar, pode encontrar os emissores pelo sorgo que está aparecendo e tal. Então perto desse aqui, esses carinhas. Legal, beleza. Show. Começamos a essas sementes brotarem imediatamente aqui embaixo, onde não foi coberto com cobertura morta primeiro. Essa fileira foi a primeira a brotar e você pediu para não colocar cobertura morta na da direita. Foram todas queimadas na hora. E então as outras coisas surgiram nas outras fileiras. O que havia de diferente naquela fileira? Bem, ela não está coberta com cobertura morta. O motivo pelo qual elas realmente brotaram mais rápido é porque o sol da tarde, conforme se move para esse lado, há uma elevação maior aqui do que naquele outro extremo, e esse lado recebe mais sombra à tarde. E em qualquer lugar onde não há cobertura morta, elas morreram imediatamente. Então, você pode ver algumas aparecendo aqui. E aqui também. Muito bom. Muito pequena e delicada, escondida debaixo da mangueira. Provavelmente há várias sob a mangueira, tem algumas aqui. Aqui tem uma bem aqui. Agora ela está morta, acabei de matá-la. Isso é difícil. Muito frágil. É difícil ter paciência, mas acho que é melhor deixá-los aparecer sozinhos porque são tão delicados. Acho que eles vão atravessar a cobertura quando estiverem prontos. Basicamente. Com aquela alfafa por cima, quase não há resistência. Não. Então tem coisas assim em todas essas 3 fileiras. É um pouco esporádico, nem em todo emissor brotou alguma coisa. Presumi que muitos provavelmente germinaram e depois morreram, como ali. Ou foram comidos por ratos e pássaros se ficaram expostos. Coelhos. Os coelhos. Quero afastar roedores, coelhos e outros bichos. E a melhor maneira de fazer isso é com óleo de hortelã-pimenta. Não sei porquê. É uma solução orgânica. Quase todo animal que não é humano odeia isso. Então vou espalhar em todo lugar. Cara, isso cheira bem. Vou acabar cheirando a bala de Natal e alcaçuz. E este pequeno aqui que foi mordido ao meio. E então vamos pegar essa mudinha aqui que foi mordido ao meio. Pegue o Rattlebush. Essas 2 vítimas dos coelhos. 2 vítimas dos coelhos. Certo, aí. Mais danos causados por coelhos. Bem aqui. Mais danos dos coelhos ali. Uma vantagem de não chover é não precisar fazer isso sempre. O óleo simplesmente fica. Coelho, 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 coelho. Rabbit. Ainda há algumas que não foram atacadas, por isso estou pulverizando. Esses coelhos irritantes, as balas de hortelã são muito eficazes. Não vi mais os coelhos voltarem, então espero que agora saibamos o que fazer no futuro para proteger nosso cultivo. É mais barato e rápido que cercas, e agora que resolvemos a pressão do gado, deve dar tudo certo.
Agora é 10 de janeiro e uma pequena vantagem de todo o sorgo ter morrido no inverno é que agora está um pouco mais fácil ver onde está o palo verde e como ele está se desenvolvendo. Tudo parece muito bom. Estou bem satisfeito com isso. Apesar dos problemas anteriores, ainda precisamos de uma germinação melhor e que a cultura de cobertura de inverno brote. Isso foi algo decepcionante porque quase nada germinou aqui onde estou andando, perto do biocarvão. Nós não colocamos cobertura morta em nada, mas aqui também foi onde aplicamos mais biocarvão e só uma espécie germinou. Todo o resto nada germinou, o que me mostra que é apenas um problema de umidade. Então agora aumentamos a quantidade de cobertura morta, inclusive no meio das fileiras de sementes. E essas fileiras de sementes agora têm alfafa, servindo de cobertura, o que eu meio que não gosto porque é um feno caro, mas é o que cresce aqui. E foi o que eu consegui justificar gastar de imediato. Então temos alfafa cobrindo todas as fileiras. Agora estamos instalando a irrigação por gotejamento para, com sorte, conseguirmos fazer as culturas de cobertura de inverno crescerem. Acho que ainda dá para fazê-las crescer antes do fim do inverno. Mesmo que não consigamos, ainda assim é valioso pelo aprendizado. O problema de germinação está claramente ligado à falta de retenção de umidade no solo. E se não conseguirmos manter o solo úmido, não vamos conseguir fazer crescer nada além das plantas mais resistentes, das mais resistentes das mais resistentes. Então é por isso que o palo verde tem sido um sucesso para nós, porque ele cresce com apenas o menor sinal de umidade. Foi uma baita curva de aprendizado neste verão quando eu tive você aqui, e nós cuidadosamente plantamos as sementes. Mas o que eu aprendi ao ver apenas o palo verde brotar foi que eu acho que todas as sementes simplesmente perceberam. O ambiente era quente demais para elas e a maioria nem tentou prosperar. Tentamos de novo neste inverno e o que Brandon disse faz muito sentido, porque as sementes realmente tentaram germinar e depois foram destruídas. Eu sempre evitei colocar feno por cima porque sei que as sementes precisam de luz UV para germinar, mas com a pressão dos animais que Brandon observa. E minha impressão é que é só o calor e o vento. É um pouco hostil demais para elas vingarem e também é um problema de retenção de umidade. As sementes brotam e estamos irrigando de forma consistente, mas você volta na manhã seguinte e o solo está seco. E para fazer as sementes germinarem, elas realmente precisam de umidade constante, e eu não posso esconder minha decepção por não ver germinação em todos os lugares, mas há dois fatos. Primeiro, eu plantei muito tarde para uma cultura de cobertura de inverno, mas o segundo ponto é que perdi mais um mês porque demorei para perceber o que estava acontecendo. A grande vantagem é que eu não preciso repetir isso, então temos um grande suprimento de feno que Brandon foi buscar em Del City, que é a beleza do 40-100. E vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é uma viagem de 1 hora e conseguimos um grande suprimento de feno, e agora temos isso tanto como distração para os animais. É uma alfafa linda, então não há motivo para atacarem o terraço. Além disso, podemos ser mais liberais com a cobertura morta. Quando começamos, Brandon, Ju e eu literalmente andávamos por aí pegando cada uma dessas pequenas folhas de agave que estão espalhadas pelo terraço. E então, a yuca, o sotol e tudo o que chegava aqui em cima foi levado para cá à mão, o que é aceitável se você vive em um país em desenvolvimento e esses são todos os recursos que você tem disponíveis. Mas aqui eu entendo a ideia de querer usar os recursos que você tem, só que também custa dinheiro pagar o Brandon. E eu estou fazendo isso dentro de um prazo, então eu quero ir mais rápido. E faz sentido gastar dinheiro para trazer esterco de cavalo, como finalmente conseguimos fazer com sucesso. E depois trazer feno e gastar dinheiro com feno, porque eu não estou com tanta pressa, mas tempo é dinheiro. E eu quero que esse feno preserve a umidade. E também tem o custo com o meu equipamento. Então estamos trazendo água, e se eu estiver carregando água nessas estradas, que estão dramaticamente melhores, mas ainda são estradas de terra com cascalho afiado,
Isso realmente causa desgaste no equipamento, então não é só a conta do diesel, são também os amortecedores quebrados, as juntas universais quebradas e todos os problemas que vêm junto com trazer água para cá. Então, como a maioria das pessoas na minha situação, com certeza eu gostaria de poder fazer tudo de novo, mas mesmo assim, a oportunidade de comprar o caminhão que torna possível transportar as coisas para cá não existia e eu simplesmente não sabia fazer melhor. Então, é simplesmente frustrante. Eu realmente gostaria de fazer um trabalho melhor, não só por mim, mas por vocês também. Eu sei que tem muita gente aí torcendo por mim, e eu quero ter sucesso e quero fazer isso acontecer. Aplico as lições com dedicação no terraço acima. Com a melhoria do equipamento e o fortalecimento dos relacionamentos com fornecedores, avançamos. Com esterco, feno e todas essas coisas. Estou tentando encontrar um equilíbrio para não fazer tudo de uma vez só. Ao aplicar as lições, conseguimos avançar mais rápido. Este ano, não me preocupo em plantar nos 2 terraços abertos. O ideal seria fazer o plantio nas barragens, e uma vez que isso esteja feito, podemos começar a expandir ainda mais e abrir novas áreas. Tenho ideias de como podemos usar o hidrogel, sobre o qual fiz um episódio, e aplicá-lo em camadas nos terraços, de modo que, ao construí-los, fique tão profundo que não se decomponha. E isso me parece uma estratégia vencedora em todos os sentidos. Estou animado, só estou frustrado porque sei que nem vou começar a ver progresso até maio. E isso ainda está longe, então até lá só preciso continuar batalhando, pensando, aprendendo e dando um passo de cada vez. Se há um equipamento que enlouquece os espectadores, é esse, mas eu diria o mesmo da trator de esteiras. Acho que tudo isso só leva a uma avalanche de comentários que perdem o contexto, o orçamento e uma porção de outras coisas. Mas estou muito satisfeito com essa compra. Tive dificuldade para sair do Canyon, mas acho fácil de resolver. Porque quando vi o balanço do caminhão, mesmo com o reboque acoplado, percebi que estava colocando pressão demais no eixo de transmissão. Eu também percebi que sim, eu realmente preciso de peso aqui atrás. Eu só precisava ver isso na câmera. É diferente quando você está no banco do motorista porque não dá para ver a traseira pulando para cima e para baixo. Então, agora que eu realmente pude assistir as mesmas imagens que todo mundo e também li 7.000 comentários dizendo para colocar peso atrás, eu vou colocar peso atrás. E eu realmente acredito que entre isso e as outras melhorias que fizemos na estrada, porque eu comprei uma lâmina niveladora e essa lâmina é incrível, já deixou a estrada muito melhor. E entre essas melhorias e isso, tudo funciona perfeitamente. Vou comentar apenas sobre caminhões militares. Eles têm uma função e pretendo comprar um futuramente. Acho que a maioria das pessoas que comenta nem precisa pagar o combustível. Então, caminhões militares medem sua eficiência de combustível em galões por milha, enquanto neste aqui a medida é milhas por galão. O custo do combustível é uma diferença enorme. Lembro de conversar com Brent Underwood, do Ghost Town Living, porque ele tem um caminhão militar antigo de 5 toneladas e só para subir e descer sua montanha, num trajeto de 16 milhas, ida e volta, gasta entre 20 e 50 dólares. Esses são os preços do combustível na Califórnia, mas mesmo pagando 7 dólares por galão, a eficiência é péssima. Enquanto esse aqui faz, mesmo no pior cenário, 5 milhas por galão. O que esses espectadores sugeriam provavelmente me custaria uns 500 dólares só de combustível. Isso aqui me custou tão pouco que nem presto atenção. Não sei, 15, 20 dólares ida e volta, não faz diferença. Então sim, eu adoraria ter um caminhão militar com tração nas 4 rodas, mas a única maneira de eu usar um caminhão militar é em distâncias muito curtas. Se por algum motivo a gente estiver transportando cascalho e for só algumas centenas de metros, ou talvez 1 ou 2 quilômetros, aí faz sentido por causa do terreno. Mas quando leva 60 quilômetros para chegar daqui até uma estrada asfaltada, não tem nada que precise estar aqui que valha a pena pagar esse tipo de conta de combustível. Nem esterco de cavalo, nem água, literalmente nada. E a única limitação desse caminhão é realmente atravessar o canyon. Ele dá conta de 98% do percurso. E é tolice comprar um veículo só por causa de um trecho que fica realmente perto do acampamento. Então, o que fizemos foi decidir usar as ferramentas que tínhamos à disposição. A próxima compra que quero fazer, muito dependente do orçamento e que parece estar bem distante, é um trator. E se eu for comprar um trator, preciso de um bem potente. Até lá,
Eu tenho um trator de esteira, e Daniel há muito tempo quer me ensinar a soldar com o eletrodo revestido. E nós temos uma máquina que é totalmente capaz de rebocar uma carreta basculante. E ao invés de ficar procurando por aí por produtos que não existem, é muito mais fácil, quando surge um problema crítico, você mesmo criar a solução. E é aí que entra a solda com eletrodo revestido. Temos essa barra de tração no trator de esteira, essa peça de aço muito grande e cara para a qual não temos utilidade. E fazia muito mais sentido pegar um tubo de engate e colocá-lo no meio porque era a distância perfeita, soldar tudo junto e voilá, agora o trator de esteira pode rebocar o trailer. Se o trailer consegue rolar, então o trator de esteira consegue rebocá-lo. Então estou muito feliz por o trator de esteira conseguir rebocar aquele trailer. Daqui para frente, a solução para esse caminhão é rebocar até o canyon. E assim que chegarmos na parte perigosa, aí fica fácil. Só desengatamos o trailer e usamos o trator de esteira como se fosse só um trator. Não é o ideal, nem um pouco. Não é o plano a longo prazo, mas até termos uma solução melhor, um orçamento maior e eu conseguir mais equipamentos, é assim que vamos operar. Mas é isso sobre esse projeto. Quando eu cheguei aqui, eu nem conseguia colocar minha caminhonete na tração nas 4 rodas. E agora nós temos uma pequena frota de 2 trailers, um caminhão pesado, um caminhão leve e uma Suburban para trazer voluntários e minha família. E está crescendo. É engraçado porque toda vez que eu olho meus vídeos antigos eu penso, mas no momento Você não sabe, eu não sei, estou aprendendo. Esse é o principal compromisso do canal. E olha, muitas oportunidades de aprendizado. E enquanto vamos encerrando isso, pessoal, eu queria mostrar algumas melhorias que fizemos no acampamento. A vinda do Daniel é sempre um grande evento para mim porque ele tem habilidades que nem o Brandon nem eu possuímos. Então, além de me ajudar com o caminhão e fazer algumas soldas, ele consegue adiantar trabalho do rancho direto da casa dele em El Paso. E enquanto a gente vai andando aqui até o acampamento, vou mostrar para vocês todas essas melhorias. Não se preocupem, não vou mostrar nada nojento, mas a gente queria aproveitar melhor uma das construções. Não faz sentido ocupar 8 metros quadrados só para um banheiro. Então, o que Daniel fez foi construir um banheiro externo. Acho que ele fez um trabalho fenomenal. A única coisa que falta fazer é colocar painéis de PVC plástico nas laterais para que esse plástico dos antigos IBCs não se degrade. Mas aqui você pode ver que ele instalou um ventilador solar. Vai ter um mictório que só precisamos pendurar e precisamos de uma válvula. Precisamos de outro conector em use-air para que tudo drene para o tanque de coleta de urina. Mas aqui está a grande revelação. Olha só isso. Bem limpo. O coletor de urina é onde você deposita o material. Acho que devemos parar de usar álcool isopropílico, pois ele continua explodindo do recipiente. Mas apesar de tudo isso, e aliás, mesmo com conteúdo no balde agora, não tem nem o menor traço de cheiro. É assim que gerenciamos o conteúdo. Você dobra isso, então agora fica muito fácil de acessar. E então, novamente não vou mostrar nada para vocês, mas é só puxar isso e tudo está nesse balde. Se estiver muito cheio, é só sacudir. Você pode colocar de volta. Pronto. É limpo, seguro e sanitário. Ao adicionar biocarvão para reduzir odores, também podemos usar lascas de madeira de cedro para eliminar completamente o cheiro. Tudo isso é matéria orgânica. Prometo que vamos achar um lugar para isso. O acampamento está uma bagunça porque virou área de construção. Eu passei um tempo nesta viagem fazendo minha escrivaninha e meu quarto está razoavelmente limpo agora. Então isso deixou de ser apertado e caótico, com uma mesinha dobrável que ficava bem ali e ocupava muito espaço. Agora meu quarto parece bem organizado e eu na verdade não planejei incluir isso no episódio. Então esse é realmente o jeito que eu costumo manter as coisas, que está ficando cada vez melhor com o tempo. Foi realmente difícil para mim justificar gastar, não um dia inteiro, mas 2/3 de um dia fazendo uma escrivaninha. E eu não consigo fazer um episódio com isso. Ninguém quer ver um cara fazendo uma escrivaninha com tábuas de 2x4. Mas para mim isso foi muito importante para o meu ânimo. Eu passo muito tempo naquela cabana e odeio a bagunça. Isso está começando a realmente me incomodar. Ter um espaço limpo e organizado onde posso pensar e me sentir em casa já melhora tudo.
E aí o Daniel apareceu e eu fiz, com a ajuda do Brandon, grande parte do trabalho pesado na cozinha. Isso aqui costumava ser o banheiro. E depois de uma boa limpeza, agora temos a cozinha 2.0. Bem, isso agora é o prédio 2.0. Então, por enquanto, temos uma extensão passando por ali até eu atualizar isso para 48 volts, mais o freezer e a geladeira. Está tudo lá. Temos o espaço para cozinhar aqui temporariamente até eu conseguir construir um armário. E então, desse lado, ficará a área de refeições comunitária. Vou construir um banco de canto daquele canto até este canto e depois fazer ele avançar um pouco até esta porta, o que é espaço suficiente para a gente provavelmente acomodar 8 pessoas aqui. E estou muito animado com isso porque vai fazer este espaço parecer mais comunitário. Agora, quando a gente faz as refeições juntos, é meio junto, mas não de verdade, porque todo mundo fica em pé, alguns sentam e fica meio estranho. Dessa forma, uma das coisas que eu faço questão com meus filhos é que todo dia a gente tem que fazer uma refeição juntos, sentados. E eu acho que tem algo muito humano em se reunir em um lugar, compartilhar uma refeição e partir o pão juntos. Eu nunca fiz isso para estar no YouTube. Só quero a floresta no deserto, e o YouTube é como faço isso acontecer. Mas estou tentando reservar um tempo para que possamos construir uma comunidade, e comunidade é uma escolha de design. É ambiente construído e construir o ambiente. Mesmo que seja uma mesa de jantar bem simples, eu aceito, porque não se trata do luxo dela, é só sobre a utilidade. Por último, o que eu queria te mostrar aqui no acampamento é o chuveiro, que já está aqui faz um tempo. Ele não tinha porta, então a gente precisava programar o banho para manter a dignidade e a privacidade. Agora temos uma porta, mas o Brandon vai ter que amarrar de novo. Acho que ele não imaginou que voltaríamos e encontraríamos a porta aqui. Agora podemos tomar banho, está limpo. Quero fazer várias melhorias. Daniel e eu estávamos conversando sobre como vamos captar a água e usá-la, e um dos projetos que temos é garantir que tenhamos acesso até o cânion. E a maneira mais fácil de fazer isso é começando bem lá do outro lado e vamos construir uma estrada de acesso. Vamos começar lá do outro lado e devagar ao longo desses patamares criar uma descida gradual. Até chegar lá embaixo no fundo do canyon. E isso tem uma vantagem, porque em algum lugar desse platô vamos conseguir colocar um IBC ao qual vamos conseguir chegar com segurança. E então um IBC ali conseguiria captar a água que vem desse chuveiro, assim como da cozinha, que é aquele prédio à esquerda. Provavelmente é cedo demais para compartilhar isso, mas acho que sei como podemos aumentar nossa metragem quadrada sem precisar gastar muito dinheiro. E eu vou te mostrar o galpão de ferramentas e como isso vai ser possível. Então todas essas casinhas de cachorro têm essas abas de fixação de aço bem aqui. Right here. Isso é um aço bem grosso. E a gente pode soldar nisso aqui. Então o que vamos fazer é construir em fases, onde a gente constrói basicamente um cubo que fica em volta do prédio, e essas abas de fixação são os pontos de ancoragem. E então em cima vamos colocar uma estrutura aqui em cima. E então vamos poder pendurar um tela de sombreamento, o que vai dar a mim e ao Brandon o benefício imediato de não assar neste verão. E se alinharmos um prédio ali em cima e tivermos o outro prédio alinhado em frente a ele e usarmos aço em vez de madeira, isso é algo em que você pode construir com segurança. Aprendi reformando casinhas de cachorro que sempre há madeira podre. Quando sugerem construir para cima, eu também pensava assim. Mas eu não confio na madeira que está dentro. Mas eu confio. Se eu tiver aço exposto do lado de fora onde podemos ver as soldas, e especialmente se o Daniel estiver fazendo as soldas e não eu confio nessas. E eu acho que, encontrando um pouco de sucata de aço, podemos construir para cima e ter um sistema tipo Lego para expandir a metragem quadrada e construir algo que se pareça mais com uma casa do que com uma cabana, o que me deixa muito animado. Mas isso é para bem mais adiante e depende do aço que encontrarmos e dos matérias-primas que acharmos. Felizmente, Daniel tem experiência suficiente para que, se houver algo criativo ou incomum por aí, a gente possa analisar. Mas estou realmente empolgado com essa infraestrutura se concretizando. Passo muito tempo aqui. Quero passar mais tempo com a família aqui. Para isso é preciso mais eletricidade, que será o próximo projeto.
Agora, a sala elétrica está pronta para 12 volts. Com minha família aqui, não preciso correr. Assim, posso refazer toda a fiação para 48 volts. Assim, cada prédio pode ter seus próprios inversores e controladores de carga, com a coleta solar centralizada, mas ao menos os sistemas independentes serão descentralizados. O principal que precisamos controlar é a temperatura na sala elétrica e na cozinha, porque é onde está toda a comida e tem muita carne lá dentro. Então não queremos estragar isso. Acho que esse é um resumo bem completo do que tenho feito este mês. Estou animado para terminar o dia com você. Estive esperando a luz melhorar um pouco, então é bom finalmente compartilhar todo esse progresso com todo mundo. Queria mais notícias positivas sobre as plantas, mas é fevereiro enquanto gravo isso e não é a melhor época de crescimento. Mas à medida que as temperaturas aumentam e temos oportunidades reais de cultivar árvores perenes do deserto, fico animado com todo o trabalho que fizemos até agora. Então estou ansioso para compartilhar isso com vocês. Obrigado por assistir. Até o próximo episódio.